Salmo 119, verso 30, está na tela, eu vou ler o texto que está aí na projeção, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Eu repito, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Vamos no 3, todo mundo, bem forte, ler esse versículo, 1, 2, 3, escolhi o caminho da fidelidade, decidi. Amém. Diga para quem está do seu lado, cuidado com as suas escolhas esse ano. Eu vi gente que fez até assim, ó, cuidado, abre o olho. Olhe para cá. Todos os dias nós somos confrontados com escolhas, algumas parecem muitas vezes pequenas, insignificantes, outras claramente escolhas decisivas. O fato é que o Salmo 119 não é apenas um louvor ou um cântico sobre a palavra de Deus, os benefícios da palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus. Na verdade, o Salmo 119, ele é um testemunho, ele é uma afirmação, principalmente no verso de número 30, de alguém que entendeu que a vida espiritual é construída, ela é edificada a partir de escolhas muito bem feitas. No verso de número 30, o salmista, meus irmãos, ele vai abrir o seu coração e vai declarar: eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi, ou seja, tomei uma decisão. Em outras versões diz, pelos teus juízos, pelos teus decretos. Essa afirmação revela-nos que a fidelidade a Deus não nasce do acaso. Aquilo que você decidiu viver com Deus, andar com Deus, não é algo, uma obra do acaso, mas de uma decisão firme diante de muitos caminhos possíveis que um dia estavam diante de você. E então, pelo sentimento do Espírito de Deus, você tomou a decisão, escolheu andar com o Senhor. Só que nós estamos inseridos, meus irmãos, em um mundo onde as escolhas de muitas pessoas são guiadas por emoções, por pressões, por conveniências. O salmista aqui no Salmo 119 vai nos ensinar que o cuidado com as escolhas começa quando colocamos a palavra de Deus como referência, como base para essas escolhas ao redor da nossa vida. A Bíblia vai nos ensinar que não existem escolhas neutras. Não, pastor, claro que não. Cada decisão carrega uma semente, e toda semente, mais cedo ou mais tarde, vai produzir um fruto. O problema é não apenas escolher, o problema não está na escolha, mas escolher sem discernimento, escolher sem consultar a vontade de Deus, o querer de Deus, o direcionamento de Deus. Muitas pessoas ao longo da Bíblia, muitos personagens bíblicos, tiveram seus destinos definidos, não pela falta de oportunidades, mas por escolhas mal feitas, mal realizadas. Por quê, pastor? Porque escolhas definem destinos. Grave isso na sua vida, nas tábuas do seu coração. Escolhas definem destinos. Porém, outros personagens bíblicos escolheram bem e tiveram sucesso, colheram alegria. Outros, nem tanto, escolheram mal e colheram dor, colheram lágrimas, colheram frustrações.
A primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração essa noite é: escolhas erradas podem te afastar da presença de Deus. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Escolhas erradas te afastam de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versos 6 ao 8, que Adão e Eva viviam no Éden, cercados de provisão, cercados da presença de Deus, cercados por uma comunhão com o próprio Deus. Eles tinham, meus irmãos, uma liberdade ampla, com apenas uma restrição. Deus havia dito: vocês não podem comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. No entanto, a Bíblia diz que Adão e Eva escolheram ouvir não a voz de Deus, mas a voz da serpente, não a voz do Criador, mas a voz do diabo. A escolha parece até simples: comer ou não um fruto, mas por trás dessa escolha, por trás dessa decisão, havia no coração rebelião, desobediência e incredulidade, e o resultado, todos nós conhecemos, foi devastador: perda da inocência, ruptura com Deus, dor, morte, até o ponto de serem expulsos do jardim. E o pecado entrou no mundo devido a uma escolha errada. Veja que isso nos ensina que toda a escolha, ela não é apenas pessoal. Todas as escolhas têm o poder de afetar gerações futuras. O que Adão e Eva escolheram atingiu todas as gerações que vieram após eles, inclusive a nós também. Pastor, então a que conclusão chegamos? Cuidado com as suas escolhas. Por quê? Porque os resultados podem alcançar não apenas você, mas quem vem após você também. Infelizmente, hoje, nessa geração, muitas pessoas minimizam decisões espirituais, achando que não é tão grave, mas ignoram que escolhas erradas abrem portas que depois não se fecham facilmente. Adão e Eva, aqui no texto, escolheram ouvir a voz da serpente, em vez de ouvir a voz de Deus, e a consequência foi imediata. Não foi apenas o pecado, mas o afastamento da presença divina por toda a eternidade. Perceba, meus irmãos, que toda escolha que relativiza a palavra de Deus produz um distanciamento espiritual, e grava isso no seu coração essa noite. Toda escolha que minimiza a obediência hoje pode custar a sua intimidade com Deus amanhã. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a Bíblia, escolhas erradas podem nos afastar da presença de Deus, mas eu tenho uma boa notícia para você: se as escolhas erradas nos afastam de Deus, escolher estar perto de Deus, escolher estar na igreja, escolher ler a palavra, escolher orar, escolher andar com Deus, todas essas decisões vão te fazer estar cada dia mais perto do Senhor. E é desejo de Deus, o que, pastor? Que você esteja perto dele, porque ele quer estar perto de você. Diga para quem está perto de você: eu estou perto de você agora, mas Deus também quer estar perto de você. Eu estou do seu lado agora, mas Deus também quer estar ao seu lado. Quando? Não apenas em janeiro, mas de janeiro a dezembro, de segunda a segunda, em todas as estações deste ano. Escolha certo, decida certo, porque você contará com a presença de Deus em todos os momentos da sua vida esse ano. Você recebe essa palavra esta noite? Em primeiro lugar, escolhas erradas nos fazem afastar-nos de Deus. Segundo, escolhas erradas têm o poder de comprometer o nosso futuro. Em Gênesis capítulo 13, verso 10,
A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. Você lembra muito bem da história. Eles estão em um ponto de decisão. Os funcionários, tanto de Ló quanto de Abraão, estão em conflito, em contenda. Abraão vai dizer a Ló: olha, escolhe um lado para seguir, que eu vou para o outro lado. E a Bíblia diz que Ló vai olhar para as campinas do Jordão, viu que a terra era boa, e deixou o outro lado, o deserto, para que Abraão pudesse ir. E a Bíblia vai nos mostrar que o fim foi trágico, por causa de uma escolha errada. Veja que, além da aparência fértil daquele terreno, daquela campina, Ló ignorou sinais espirituais claros. Ele se aproximou de Sodoma, sem considerar o ambiente imoral, a influência sobre a sua família, que aquela cidade pecaminosa teria sobre ele, sua esposa, sua família, seus funcionários. Por quê? Porque a Bíblia diz que para onde Ló decidiu caminhar, estava Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor, mas isso não pesou, irmãos, na escolha de Ló. Muitas vezes, as decisões que parecem neutras, essas decisões, muitas vezes podem te levar para locais perigosos. O futuro da sua vida, da sua casa, não é moldado apenas por grandes escolhas, por grandes decisões, não, mas por escolhas aparentemente simples, feitas sem consultar a Deus. Muitas vezes você poderá estar indo em uma direção perigosa, quando o critério, quando nós escolhemos apenas pelo conforto, apenas pelo lucro, apenas pela facilidade, o preço geralmente é pago mais adiante, e quase sempre é alto demais. Ló, a história desse personagem, está nos ensinando que você não pode escolher apenas por aquilo que os seus olhos estão vendo, porque os seus olhos muitas vezes podem te enganar. Você pode estar vendo beleza aonde não é belo, você pode estar vendo doçura aonde não é doce, você pode estar vendo algo bom quando na realidade é algo ruim. Pastor, mas o que eu faço? Escolha sempre mediante a palavra de Deus, escolha sempre mediante a orientação e conselho que Deus vai te dar. Em 2026, meu irmão, em nenhum momento da sua vida esse ano, decida sem consultar a Deus, sem dobrar o seu joelho. Quantas são as pessoas que estão comprometendo o seu futuro em Deus, porque estão escolhendo por causa da beleza que estão vendo a um primeiro momento, por causa do conforto que estão vendo a um primeiro momento, por causa do valor e do preço que estão vendo a um primeiro momento. Mas o diabo é especialista em colocar coisas diante dos nossos olhos para fazer-nos errar nas nossas decisões. Ele fez isso com Jesus, colocou diante de Jesus reino, poder e glória desse mundo para tentar fazer Jesus pecar, mas Jesus disse: está escrito, não terás outro Deus diante do único Deus que é o Senhor. Pastor, o que a Bíblia está nos mostrando, diante daquilo que os teus olhos estão observando e vendo, nas próximas decisões e escolhas que você terá que tomar ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos meses, esteja sempre em comunhão com Deus, porque Deus sempre te mostrará o que é a verdade, a realidade, o que é certo. O diabo manipula situações, o diabo manipula contextos, o diabo manipula cenários para que o seu fim seja trágico, mas Deus não. Deus vai te mostrar o que é a verdade, e você vai decidir baseado pela verdade. E quem decide pela verdade, com Deus vai andar, de Deus vai desfrutar. Quem recebe essa palavra esta noite, não escolha errado. Diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho dessa pessoa: cuidado com as suas escolhas.
escolha pela verdade, escolha baseado na palavra, escolha diante de um conselho. Você tem pastores, você tem amigos de oração, você tem obreiros que você pode se aconselhar, pastores que você pode ligar para pedir um conselho, para pedir uma oração. Não decida, meu irmão, sob pressão, não escolha sobre influência de terceiro. Pastor, o que eu faço? Coloque as suas escolhas diante de Deus e diga: Deus, ilumina esse ano, ilumina os meus caminhos nesse ano, se é para ir, se é para ficar, se é para comprar, se é para vender. Deus, ilumina as minhas decisões. Eu sei que eu estou pregando para a gente aqui que o contrato já está até lavrado, mas você ainda não assinou. Coloque esse contrato debaixo do joelho e Deus vai te mostrar se é para você assinar, se é para você comprar. Eu estou sentindo Deus nessa palavra esta noite. O diabo estava agitado na expectativa de ver você decidir errado, de ver você escolher errado ainda em janeiro, porque os próximos 11 meses seriam comprometidos, mas você não vai escolher segundo o direcionamento do diabo, não, você vai escolher segundo o que Deus está falando contigo essa noite, e a sua escolha te levará até o seu milagre. Quem recebe esta palavra esta noite, cuidado com as suas escolhas, porque escolhas erradas comprometem futuro. Em terceiro lugar, escolhas erradas mancham histórias lindas. Como assim, pastor? Escolhas erradas mancham histórias que estavam sendo escritas de forma maravilhosa. A Bíblia diz, em 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2 ao verso 4, que Davi escolheu tragicamente e manchou uma história que estava escrevendo de forma sublime. A Bíblia diz que Davi não caiu de uma vez, ele escolheu olhar, depois escolheu desejar, depois escolheu agir. Uma decisão mal filtrada abriu uma sequência de pecados que afetaram sua família, seu reino, seu testemunho e sua história. Eu estou falando daquele trágico dia que Davi está na sacada do seu palácio e ele vê uma mulher se banhando, que não era sua, que era esposa de Urias, mas diz o texto mostra que Davi estava no lugar errado, na hora errada, com o coração desatento. Ele deveria estar na guerra, mas escolheu ficar ocioso. A ociosidade abriu espaço para a tentação. O pecado de Davi começou nos olhos, passou pela imaginação e terminou em uma ação. Pastor, o que isso nos revela? Isso nos ensina que escolhas erradas raramente são repentinas, muitas delas são progressivas. Cada passo não confrontado fortalece o próximo. Muitas vezes você está escolhendo errado, não está percebendo, e a cada escolha errada vai fortalecendo as próximas escolhas erradas. Qual foi o impacto disso na vida de Davi? Devastador: morte, dor familiar, divisão no reino, escândalo público. Um homem segundo o coração de Deus manchou a sua história, porque escolheu ceder aos seus impulsos. Pequenas concessões produzem grandes quedas. Uma escolha secreta, que foi o caso de Davi, gerou consequências públicas e mancharam a sua história. Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande líder, Davi foi um grande rei, mas na sua história sempre estará lá um capítulo: Batseba. Por quê? Porque escolheu de forma equivocada. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Levante uma das suas mãos. Na história que você está escrevendo com Deus, não haverá mancha,
Na história que você está escrevendo no seu casamento, não haverá mancha. Na história que você está escrevendo para essa empresa que Deus te deu, não haverá mancha. Na história que você está escrevendo da sua liderança, não haverá mancha. Na história que você está escrevendo com seus filhos, na sua casa, na sua família, não haverá mancha. O diabo quer manchar uma história linda, uma história boa, uma história perfeita, mas ele não vai, porque hoje Deus vai te ajudar a tomar decisões e escolhas acertadas, e a sua história será gloriosa para a glória do nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, pega, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Aleluia! Escolhas erradas podem manchar histórias lindas, mas em quarto lugar, escolhas erradas nos colocam em guerras desnecessárias. Diga comigo: escolher errado me faz entrar em batalha que eu não devia entrar. Como assim, pastor? Quantas foram as guerras que você entrou e você nem imagina como entrou, mas está lá, está no meio da batalha, está no meio da guerra. Foi uma escolha. Que escolha, pastor? Uma escolha equivocada, uma escolha precipitada. João capítulo 18, verso 10, a Bíblia diz, qual é o cenário, pastor? Jesus vai ser preso. Diz o texto que Jesus não está questionando ninguém, ele está se entregando, mas de repente, tem um discípulo de Jesus, chamado Pedro, que vai tentar defender quem não precisava ser defendido. Diz a Bíblia que Pedro vai tirar a sua espada e com um golpe vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, por nome de Malco. Veja que Pedro, ao dar esse golpe, a Bíblia vai nos mostrar que vai entrar em um contexto desfavorável, negativo, vai ser inserido em uma batalha desnecessária. Por quê? Porque Jesus não mandou ele dar aquele golpe, Jesus não pediu para ser defendido. O que percebemos do texto é que Pedro agiu com precipitação. Pastor, o que a Bíblia está nos mostrando aqui, é a Bíblia nos mostrando que as nossas precipitações nos fazem entrar em guerras desnecessárias. Quantas foram as vezes que talvez a sua precipitação te fez entrar numa guerra, numa batalha que você não deveria ter entrado, era para ter ficado, mas de forma precipitada você foi, era para ter ido, mas de forma precipitada você decidiu e escolheu ficar, era para ter dito não, mas de forma precipitada você disse sim, não orou, não pediu um conselho, não pediu uma orientação. Pedro vai usar a sua espada de forma precipitada e vai entrar em uma guerra desnecessária. Pedro poderia ter sido condenado por causa desse golpe, ele feriu alguém que estava no exercício da sua função. Ele só não foi preso e condenado porque Jesus estava lá. Pastor, o que nós aprendemos aqui? A misericórdia de Deus. Talvez o resultado das suas precipitações ao longo do ano passado poderiam ter te levado a tantos lugares ruins e negativos, batalhas desnecessárias, mas você não entrou nelas. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor te alcançou, a bondade de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus esteve sobre a sua vida. Foi uma palavra expressada na precipitação, foi uma compra realizada na precipitação, foi uma venda realizada na precipitação, foi uma atitude feita em precipitação. Mas Deus te traz aqui esta noite, na segunda quinta-feira da esperança desse ano, para você ouvir essa palavra: cuidado com as suas precipitações. Antes de decidir, antes de agir, coloca diante de Deus e deixa Deus te direcionar, porque Ele sempre terá uma resposta. Quem recebe esta palavra esta noite, diga para quem está do seu lado: não se precipita.
Pastor, mas eu não vejo a hora. Não se precipita. Pastor, mas o dinheiro já está no bolso. Não se precipita. Pastor, mas eu passei lá na loja e estava assim, sem entrada. Você já sabe o que eu vou dizer. Quantos que compraram por causa do sem entrada e hoje iniciaram 2026 sem saída? Precipitações, cuidado com elas. Escolhas na precipitação te fazem entrar em guerras desnecessárias. Pastor, o que eu faço? Antes de decidir, pede para Deus te mostrar o caminho, porque Ele vai fazer. Antes de tomar a decisão, diga: Deus, ilumina minha mente, fala comigo, usa alguém para pegar uma palavra específica, fala comigo em sonho, que um obreiro coloque a mão sobre a minha cabeça e ore, e eu tenha um entendimento. Deus não vai deixar a sua mente na dúvida, porque Deus sempre terá uma resposta. Ou Deus vai dizer sim, ou Deus vai dizer não, ou Deus vai dizer espera, porque eu ainda estou trabalhando, mas Deus sempre terá uma resposta. Aguarda Deus direcionar, porque Deus vai direcionar. Agora tem um detalhe, e eu começo a encerrar. Os resultados de quem escolhe errado são negativos, pastor? Sim. Mas e os resultados de quem escolhe certo, pastor? São positivos, são de bênção, são de paz. A minha palavra essa noite a você é que todas as suas escolhas no ano de 2026 precisam estar pautadas em 3 pilares. Primeiro, escolha com fidelidade. Há um exemplo claro na Bíblia de alguém que escolheu a fidelidade em detrimento de qualquer outra coisa. Escolheu ser fiel. Eu estou falando de José. Gênesis 39 vai nos apresentar a história desse jovem que teve muitas oportunidades para escolher o caminho errado, rejeitado pelos irmãos, injustiçado no Egito, tentado pela mulher de Potifar, mas ele escolheu a fidelidade. Diante da proposta da mulher, José não perguntou se poderia escapar, mas se agradaria a Deus. Sua escolha, a fidelidade, lhe custou a prisão, mas você conhece a história. Da prisão, Deus o conduziu para o palácio. Pastor, o que a Bíblia está nos mostrando? A fidelidade nem sempre traz recompensa imediata, mas sempre trará a honra no tempo certo. Aleluia. A fidelidade nem sempre trará a recompensa imediata, porque podem te perseguir por causa da fidelidade, podem falar mal de você por causa da sua fidelidade a Deus, podem até tramar planos contra você por causa da sua fidelidade a Deus. A fidelidade nem sempre trará recompensa imediata, mas na hora certa a honra de Deus vai chegar sobre a sua vida. Olha para José. José nos ensina que o tempo pode passar, mas o resultado de uma escolha certa um dia vai chegar. Talvez eu estou pregando para alguém que está com essa dúvida: será que eu escolhi certo? Coloque pelo filtro da palavra. Escolheu com Deus? Escolhi, pastor. Escolheu pela palavra? Sim, pastor. Escolheu ser fiel mesmo quando todos os caminhos apontavam na outra direção? Sim, pastor. Então aguarda o tempo, a honra de Deus vai chegar na hora certa para você. Eu sinto a presença dele aqui essa noite. Aleluia. Tem gente que está aguardando o resultado de uma escolha que fez no ano passado e está dizendo: será que valeu a pena ter decidido ficar firme com Deus? Será que valeu a pena fazer aquela corrente, aquela oração na madrugada? Será que valeu a pena virar as costas para quem estava me afastando de Jesus? A resposta de Deus para você hoje é essa: valeu a pena, porque mais perto de Deus você está hoje. A honra de Deus vai chegar na hora certa sobre a sua vida. Estou sentindo Deus nessa palavra. Escolher agradar a Deus pode custar muito hoje. Pode, pastor? Pode.
mas vai garantir a vitória no amanhã. Eu sinto a presença dele aqui. Talvez você está tendo que escolher, fazer escolhas difíceis, que vai comprometer talvez conforto, que vai comprometer talvez estabilidade, mas Deus está te dizendo esta noite: escolha pela fidelidade, porque a honra de Deus vai vir sobre a sua vida. Ninguém na Bíblia que andou em fidelidade se decepcionou com Deus, porque a fidelidade de um homem para com Deus é um dos requisitos que Deus olha do céu para a terra, para abençoar, para honrar. José foi fiel no Egito, governador do Egito. Daniel foi fiel na Babilônia, presidiu a Babilônia. Pastor, o que você veio pregar? Se mantenha fiel pela palavra, se mantenha fiel ao seu Deus. O tempo da honra de Deus na sua vida vai chegar em nome de Jesus. Tem 8 pessoas com a mão levantada. Eu profetizo, pega essa palavra, porque a honra de Deus vai chegar para quem é fiel, vai chegar para quem é fiel, vai chegar para quem é fiel. Diga comigo, fidelidade. Não, diga forte, fidelidade é o padrão que Deus estabeleceu para minha vida. Diga, vou ser fiel ao meu Deus e à palavra do meu Deus. Se falou de coração, te prepara para ver o extraordinário na sua vida, ainda dentro do mês de janeiro. Aleluia. Eu vou encerrar. Aleluia. Aleluia. Eu vou encerrar. Escolha a fidelidade. Segundo pilar para um ano abençoado: escolha a obediência. Como assim, pastor? Escolher a obediência é dar passos de fé. Concluo agora. Mesmo sem ter todas as respostas, escolha obedecer o que Deus falou para você. Muitas vezes você fica com dúvida, mas é Deus que está falando. Você tem um entendimento claro? Descansa teu coração, obedeça a palavra de Deus, obedeça a orientação do seu Deus. Escolha a obediência. Em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, sua casa, seu pai, não apresentou um mapa para Abraão, nem explicou os detalhes do destino. A ordem exigia uma ruptura e uma confiança e dependência total em Deus. Abraão não obedeceu porque sabia para onde ia. Abraão obedeceu porque sabia com quem estava indo. Aleluia. Abraão não obedeceu porque sabia qual era o destino. Abraão obedeceu porque sabia que até no destino aquele que chamou estaria junto. Eu encerro esta palavra dizendo para você: em todas as suas escolhas do ano de 2026, escolha a fidelidade, escolha a obediência, porque o Deus que chamou é o Deus que vai mostrar. O Deus que vai mostrar é o Deus que vai garantir presença. O Deus que vai garantir presença é o Deus que vai tirar do teu caminho todo levante, todo laço, todo adversário, todo demônio, todo gigante, toda muralha, e você vai passar, porque se Deus falou, vai acontecer. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar, adorando o nome de Jesus. Cuidado com as suas escolhas. Pastor, você disse aí que as minhas escolhas devem estar em 3 pilares para ser bem sucedido. Sim. Você disse 2: fidelidade e obediência. Sim. Qual é o terceiro? O mais importante: que as suas escolhas nesse ano, Ele sempre esteja presente. Quem, pastor? Jesus. Quer ter um ano de 2026 abençoado? Escolha sempre Jesus. Aleluia. Escolha sempre estar com Ele. Quando Jesus chamou os seus discípulos, o convite foi simples, porém radical: deixa tudo e me segue. Foi simples, mas radical. Eles deixaram rede, barco, família, projetos imediatos, para seguir alguém que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Escute uma coisa:
Escolher a Jesus nunca foi apenas uma decisão intelectual, mas uma entrega total. Eu não sei quando foi, se há 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 ou mais de 20, que é o meu caso, mas quando você escolheu a Jesus, você escolheu por completo. Ele não aceita você fracionado, pela metade. Não. Ou é tudo, ou é nada. Ele quer você por completo. Ele quer a tua vida espiritual, Ele quer a tua vida material, Ele quer estar com você nos seus planos e projetos para médio, curto e longo prazo. Ele quer estar com você na criação dos seus filhos, Ele quer estar com você nos primeiros dias do seu casamento, Ele quer andar com você em todo o tempo. Os discípulos escolheram Jesus e não teve um momento sequer que não estavam perto dele, que não estavam com ele, que não estavam sob a palavra dele. Ao deixarem tudo, os discípulos não perderam identidade, eles encontraram um propósito. É o que Deus tem para a tua vida esse ano. Há um propósito de Deus estabelecido sobre você, sobre os seus negócios, sobre o trabalho das suas mãos. Talvez você está dizendo: pastor, o que eu faço? Será que eu consigo alcançar alguém? Deus te dará um caminho, um discernimento, e o resultado do trabalho das suas mãos vai abençoar pessoas. Assim eu profetizo, e quem crê recebe esta palavra. Você está debaixo de um propósito. Eu encerro, concluo agora. Seguir a Jesus requer fidelidade. É um caminho estreito, porém é um caminho seguro. Eu nunca vi e nem vou ver alguém que escolheu Jesus, andar com Ele, ser fiel a Ele, obediente à sua palavra, estar passando por momentos de incerteza quanto à sua segurança. Por quê, pastor? Porque andar com Deus, vou te dizer agora, para você entender de uma vez por todas, nem sempre será confortável, mas sempre será seguro. Pastor, por que não vai ser confortável? Porque vai ter dia que, se você quer andar com Ele, Ele vai passar nos vales com você. Vai ter dia que Ele vai escolher assim: vou para o deserto, vem comigo. Vai ter dia que Ele vai entrar em lugares de enfermidade. Você está com Ele? Vai com Ele. Então andar com Deus nem sempre será confortável, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Andar com Ele nem sempre será confortável, mas sempre será seguro. Por isso que o diabo não pode te tocar, por isso que o inferno não vai tocar na tua casa esse ano. Pastor, estou caminhando com Jesus, não está fácil, mas o diabo não vai tocar. Está difícil, mas o inferno não vai prevalecer. Eu profetizo sobre a sua vida em 2026, independente do caminho que você vai andar, escolha sempre andar com Jesus, sendo fiel a Jesus, obediente a Jesus, e descansa o teu coração, porque aquele que começou a andar com você em janeiro é o mesmo que vai estar com você em dezembro. E você vai olhar para trás e vai dizer: 2026, o diabo até lutou, mas em todas as vezes eu venci, porque Deus esteve comigo. Quem recebe essa palavra, pega, aplauda ao nome de Jesus, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite.